E é isso aí, programa show de bola nesse grande dia, terça-feira, dia 17 de janeiro. Então vamos começando falando do Campeonato Paulista. Começou então o Paulistão e tivemos a primeira rodada nesse final de semana. As partidas São Bernardo 3, Inter de Limeira 0. O Botafogo venceu a Portuguesa no Canindé por 2-0. O Santo André venceu o Guarani por 1-0 em casa. A equipe do Palmeiras surpreendeu o empate no primeiro jogo contra o São Bento, 0-0. O Santos venceu de virada a equipe do Mirassol em casa por 2-1. O Água Santa perdeu em casa para o Ferroviária por 3-1. A equipe do Bragantino em casa venceu o Corinthians por 1-0. Aí podemos dizer que foi um clássico dessa primeira rodada. A equipe do Bragantino, vitória dentro de casa contra o Corinthians, tranquilo, sem nenhum estresse, nenhuma novidade. E o São Paulo em casa empatou 0-0 com a equipe do Ituano. Olha só que interessante, nem Palmeiras, nem Corinthians e nem São Paulo marcaram gols nessa primeira rodada. A equipe do São Paulo e do Palmeiras ficaram no 0-0 e o Corinthians então perdeu por 1-0 do Bragantino em casa. Vitória do Bragantino, como eu já falei, normal, né? Sem nenhum estresse. Perder para o Bragantino, que é uma equipe que está na primeira divisão, ainda mais com eles jogando em casa, não é problema nenhum para essa primeira rodada. A surpresa foi esse empate da equipe do Palmeiras e o São Paulo jogou bem até no primeiro tempo contra o Ituano, com até um volume de jogo interessante, mas não conseguiu balançar as redes. Calma, galera, começo de ano, certo? Ninguém empolga, ninguém fica desesperado, primeira rodada ainda, tem muita lenha para queimar, vamos aguardar, tá certo? Então agora vamos falar da próxima rodada e da tabela, como está depois desses primeiros jogos. Então vamos lá, o grupo A ficou... Olha que interessante o Campeonato Paulista, porque os grupos eles não se enfrentam, né? Eles enfrentam, entre si eles não se enfrentam, eles enfrentam as equipes dos outros grupos. Então, no grupo A, ficou o Botafogo, o Santos e o Bragantino com 3 pontos em primeiro lugar e a Inter de Limeira com 0. No grupo 2, no grupo B do São Paulo, o São Paulo ficou em primeiro lugar com 1 ponto. Mirassol, Guarani e Água Santa não pontuaram na rodada, ficaram com 0. Então, mesmo com o empate, o São Paulo ficou na liderança do grupo. No grupo C, a Ferroviária com 3, Ituano e São Bento com 1 e o Corinthians, que perdeu a partida, com 0. No grupo D, o São Bernardo e o Santo André com 3, o Palmeiras com 1 e a Portuguesa com 0. Então assim ficaram nessa primeira rodada os 4 grupos do Paulistão. Na segunda rodada, nós vamos ter hoje, terça-feira, 15h30. Então, quando o programa for pro ar, essa partida vai ter acabado já. Então, São Bento e Santo André às 15h30. Às 19h30 hoje tem Mirassol e Inter de Limeira. Amanhã, às 19 horas, tem São Bernardo e o Bragantino. Às 19h30 tem Corinthians e Água Santa. 20h30 Ituano e Portuguesa. E às 21h35 Guarani e Santos. Quinta-feira, 19h30 tem Ferroviária e São Paulo. E às 21h30 tem o Botafogo enfrentando a equipe do Palmeiras. Na terceira rodada, nós temos no sábado Água Santa e São Bernardo às 15 horas. Às 15h30 tem Portuguesa e Bragantino. Às 16 horas, Guarani e Ituano. Inter de Limeira e Corinthians às 18h30. No domingo, às 16 horas, o grande clássico já. Palmeiras e São Paulo, grande clássico do campeonato na terceira rodada. Às 18h30, São Bernardo e Santos. Às 20h30, Botafogo e Mirassol. E fechando a terceira rodada, às 20h30, tem Ferroviária e Santo André. Então já tem Palmeiras e São Paulo nesse domingo às 16 horas. Só lembrando que o Campeonato Paulista é a Rede Record de televisão
está transmitindo. Então já tem um São Paulo e Palmeiras no próximo domingo aí às 16 horas pela terceira rodada do Paulistão. Acompanhando de perto aqui também o Campeonato Carioca. Na primeira rodada nós tivemos o Nova Iguaçu e o Volta Redonda empatando 0-0, Fluminense 2, Resende 0, Vasco 0, Madureira 0, Boa Vista 2, Bangu 2, bastante empate aí nessa primeira rodada, Botafogo 0, Audax 1, Flamengo 4, Portuguesa 1, e nós tivemos também na quinta-feira a estreia do Flamengo, partida da quinta rodada, Flamengo 1, Audax 0. E pela segunda e terceira rodada do Carioca, nós vamos ter jogos então no meio de semana e no final de semana. Terça, quarta e quinta-feira tem Fluminense e Nova Iguaçu, Bangu e Resende, Madureira e Flamengo, Portuguesa e Boa Vista, Volta Redonda e Botafogo e Audax e Vasco. Já no sábado, no domingo e na segunda tem Flamengo e Nova Iguaçu, Portuguesa e Bangu, Resende e Boa Vista, Volta Redonda e Audax, Madureira e Fluminense. E na segunda-feira, às 20h30, o primeiro clássico aí, Vasco enfrentando a equipe do Botafogo. Então, segunda 20h30, Vasco e Botafogo se enfrentam. Então esse é o Campeonato Carioca 2023, que quem está transmitindo é a Band, com os jogos no domingo ao vivo, às 18 horas. Fique ligado aí, hein? Já os campeonatos internacionais, nós temos no campeonato inglês o Arsenal em primeiro com 47 pontos, Manchester City com 39 em segundo, o Newcastle, lembra lá no programa Show de Bola na Rádio Movimento, no ano passado, nós falamos do Newcastle, que esperava-se ele muito forte nesse ano, porque é a equipe mais rica do mundo, inclusive é o dono do time, onde o Cristiano Ronaldo está jogando agora na Arábia Saudita, é o mesmo dono do Newcastle, do time lá do Cristiano Ronaldo. Então, se o Newcastle se classificar para a Champions League, pode ser que o Cristiano Ronaldo pinte aí no Newcastle no ano que vem. Em terceiro, então, o Newcastle com 38 e o Manchester United com 38 também na quarta colocação. Nessa rodada nós tivemos dois clássicos. O Manchester United venceu o Manchester City de virada por 2-1 e o Arsenal venceu o Tottenham no clássico de Londres por 2-0. No próximo sábado, 9h30, tem Liverpool e Chelsea, e no domingo às 13h30, grande jogo entre Arsenal e Manchester United. Fique ligado aí no campeonato inglês, o melhor campeonato do mundo. Fechando aqui o nosso programa Show de Bola, ainda nos campeonatos internacionais, nós temos no campeonato italiano o Napoli com 47 pontos na primeira colocação, Milan em segundo com 38, a Juventus em terceiro com 37 e a Inter também com 37 pontos. Destaque aí para o Napoli, que venceu a Juventus por 5-1 na última rodada. No espanhol, o Barcelona está em primeiro com 41, o Real Madrid com 38 em segundo, Real Sociedad em terceiro com 35 e o Atlético de Madrid com 28 na quarta colocação. Nós tivemos a Supercopa da Espanha nesse final de semana e o Barcelona venceu o Real Madrid por 3-1 na grande final. No campeonato francês, Paris Saint-Germain está em primeiro com 47 pontos, perdeu para o Rennes nesse final de semana, mesmo com o Neymar e o Messi começando como titular no jogo. O Paris Saint-Germain está com uma queda de rendimento no campeonato francês. E no campeonato português, o Benfica está na primeira colocação com 41. Então, no comecinho do mês que vem, ali mais para o meio do mês, na verdade, nós vamos ter o retorno da Champions League. Daqui a pouquinho já está começando a Libertadores da América também. Então, esse é o programa Show de Bola aqui no Veículos da História. Tem muitos vídeos aqui no canal Veículos da História que você pode acompanhar também, além do futebol. Então, agora, o programa Show de Bola aqui no Veículos da História a partir de 2023, e aí a gente vai fazendo vídeos mais longos, com mais informações para vocês. Então esse é o primeiro show de bola oficial aqui no Veículos da História de 2023. Mande seus comentários, mande seus palpites aí para a partida entre Palmeiras e São Paulo, para a partida entre Vasco
e Botafogo. Também tem lá Liverpool e Chelsea. Tem a equipe do Arsenal enfrentando o Manchester United. Vão mandando aí os palpites dessas grandes partidas que vão acontecer e a gente vai fazendo a análise e também com plantões especiais também aqui no Veículos da História. Fique ligado então, programa show de bola aqui no Veículos da História. Voltamos na próxima terça-feira, 18h30, e fique ligado aí com plantões durante a semana. Tchau, tchau.